do rei Davi. Mas nem mesmo este pecado tão cruel tirou de Deus a vontade de cumprir os planos dele na vida de Davi. Por mais que eu erre, por mais que você erre, os projetos de Deus para a tua vida não podem ser frustrados. Ninguém pode mudar o que Deus tem para a tua vida. Receba essa palavra profética dessa mensagem de hoje. Ninguém muda os planos de Deus para o teu viver. Não há autoridade que mude aquilo que Deus tem para você. Os planos de Deus não serão frustrados. Aquilo que Deus tem para você, ninguém pode destruir. Satanás tentou destruir o projeto de Deus na vida de Davi. Colocou aquela mulher diante de seus olhos. Colocou aquele soldado como vítima para incriminá-lo, para acusá-lo, para tentar destruí-lo. Mas só que Davi, como homem segundo o coração de Deus, assim como Deus não desiste do homem, Davi não desistia de Deus. Eu estou dizendo para você esta noite: não desista de Deus, seja qual for o teu pecado. Não saia da presença de Deus. Não deixe que Satanás fique falando aos seus ouvidos, querendo desvirtuar aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Quando Davi percebeu a armadilha do inimigo sobre a vida dele, Davi se prostra diante de Deus. E tem mais: quando Urias foi morto, Davi assume a Batseba como esposa, e aquele filho que Davi tentava encobrir nasce. E a palavra diz que Deus o matou. Deus o matou porque Deus mata o pecado no homem mesmo. Aquele filho era o filho do adultério, era o filho do crime premeditado, era o filho da trama, era o filho da soberba de um rei que sacrificou o seu vassalo, o seu soldado, o seu guerreiro para tentar encobrir o seu pecado. E Deus não permite que o homem cubra o seu pecado. Temos que reconhecer os nossos pecados diante de Deus. E naquele instante, Davi estava já orando pelo seu filho. Seu filho nasceu e adoeceu. A doença permitida por Deus. Deus mandou a morte para aquela criança, simbolizando a morte daquele pecado de Davi. Davi, tu se arrependeste. Tu disseste: não retire de mim o meu espírito. Então eu não vou retirar Davi, mas eu vou colocar você no seu lugar. Eu vou colocar você no seu lugar, vou colocar você na posição Davi, porque você só vai receber as bênçãos que eu tenho para a sua vida se você estiver na posição Davi. Se você for merecedor do que eu tenho para você, era o que Deus estava querendo dizer a ele. Essa criança não pode fazer parte desses planos, porque é o pecado, é o profano no meio do santo. Ele não pode habitar aqui. E a palavra conta que Davi, prostrado, vestido de pano de saco, coberto de cinza, clamava a Deus: Senhor Deus, tem misericórdia do meu filhinho, não mata meu filhinho, Senhor, não tire a vida dele. E por muitos dias ficou o rei Davi nessa peleja, nesta oração. E todo o seu corpo de ajudantes ali do palácio, afinal era rei, ficaram perturbados. O rei parou de comer, parou de beber, só chorava, só orava, só clamava, só pedia misericórdia, pedia pela vida do seu filho, até que houve um momento em que aqueles homens entram naquele lugar onde estava o rei, naquele recinto. E quando o rei percebe o silêncio deles e percebe a tristeza deles, o rei compreendeu que a criança tinha morrido. E ele disse: a criança é morta. É aí onde está o homem segundo o coração de Deus. Ele aceita a vontade de Deus. Naquele instante, Davi disse: a criança é morta. E eles balançaram a cabeça: é morta. E Davi se levanta, depois de todos aqueles dias, vestido de pano de saco, coberto de cinza, se humilhando, toma um banho, veste as vestes reais de rei que ele tinha retirado para se vestir de pano de saco, coloca a sua coroa na cabeça, senta na mesa e pede comida e enche a barriga e diz: agora eu vou para o templo adorar o meu Deus. Olha só. E todo mundo fica sem entender. Mas rei, não estou me entendendo, o senhor estava chorando, o seu filho morreu, e agora você vai para o templo orar, tomou banho, comeu? Não está entendendo. O pessoal achou que ele ia ficar chorando mais algum tempo, se lamentando: por que o Senhor fez isso comigo, Senhor? Eu não mereço, por quê, Senhor? Só que Davi compreendeu que a vontade de Deus na sua vida estava acima de qualquer coisa. Glórias a Deus, aleluias. E naquela hora Davi disse:
Olha que palavra linda, diz Davi. Ele estava falando do filho, ele não pode vir a mim, porque tinha morrido, não podia voltar. Por isso eu digo que a palavra de Deus diz que esse negócio de reencarnação não existe. Ele não pode vir a mim, mas eu vou a ele. Está dizendo, quando morrer, irei ter com ele. Foi para o templo, adorou a Deus e aceitou a vontade de Deus. Agora, o interessante é que, diante dessa mensagem, a gente precisa voltar lá atrás para analisar o plano de Deus na vida de Davi. Eu estou falando isso aqui para que você, que essa mensagem possa tocar o seu coração, bem no fundo, que Deus fale fundo ao seu coração e revele a você os planos que Ele tem para a sua vida, que às vezes você deixou à margem do caminho. Quantas vezes a gente não pega os planos de Deus e coloca para trás, esquecendo do que Deus tem para nós, que é muito mais do que o que pensamos ou imaginamos. Mas vamos voltar atrás, lá onde Jessé recebe o profeta Samuel para ungir Davi. Há um debate teológico muito grande em relação ao rei Davi, sobre a paternidade dele, se ele realmente era filho de Jessé, se ele realmente era filho de Jessé com sua esposa, a mãe de Eliabe e dos outros filhos. E nesse debate teológico a gente pode chegar à conclusão de que Davi era filho de Jessé, mas não com a mãe dos outros filhos, de Eliabe e dos outros. Por quê? Calma. Não julgue o pastor Chico Chagas agora, antes de explicar as razões. Primeiro, porque Davi diz que o Senhor tinha tirado ele de trás das malhadas. Não foi assim? Quem ficava atrás das malhadas não eram os filhos, eram os servos, os escravos. Um filho não ia para o campo de manhã bem cedo, de madrugada, para ficar até o anoitecer no meio do campo, bebendo água quente, comendo comida fria, correndo risco com as feras do campo. Davi matou urso, matou leão, não foi assim? O pai não ia expor seus filhos a esses perigos, somente os servos. Mas por que Davi ia? Porque Davi era discriminado. Davi era chincalhado na sua casa. Aí tem uma passagem, Davi diz, me tirou do monturo. Monturo é lixo, Deus me tirou do lixo, porque ele era tratado como lixo por Eliabe e os outros irmãos. A prova é que no capítulo 17 de 1 Samuel, quando ele chega lá no confronto com Golias, você vê o irmão dele dizendo, volta rapaz, vai cuidar das ovelhas, quem é tu para querer enfrentar esse gigante? O que você quer aqui, menino velho? Volta para casa, vai cuidar das ovelhas. Mas só que Eliabe e os outros irmãos de Davi esqueceram que Davi era o escolhido. Oh glória, Davi era o escolhido. Você é o escolhido, meu irmão, minha irmã. Você, minha irmã querida, você é uma escolhida. Mesmo que ninguém acredite no seu ministério, mesmo que ninguém acredite na tua intimidade com Deus, você é um escolhido. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode destruir o que Deus tem para você. Agora presta atenção. Aí a palavra narra, que lá no capítulo 16 de 1 Samuel, a palavra narra que os filhos de Jessé passaram diante dos olhos do profeta Samuel. Quando Samuel chegou, que ele viu Eliabe, que era o primogênito de Jessé, alto, bonito, parecido com Marquinhos Borges, bem bonitão, ele achou que ele seria o escolhido. Só que quando ele olhou para aquele homem, fitou os olhos dele e disse, é esse, Deus brada no seu coração e disse, não, pois esse eu já rejeitei. E dessa forma foram passando todos os filhos de Jessé diante do profeta Samuel, e Deus dizendo, esse eu rejeitei, esse eu rejeitei, esse eu rejeitei. Quando passou o último, Deus disse, esse último também eu rejeitei. Aí o profeta Samuel vira-se para Jessé e diz, só tem esse. Aí Jessé disse, tem meu filho mais novo, mas... Em outras palavras, ele diz, mas é filho de uma prostituta, Como está lá em Jefté, quando o livro narra a história de Jefté, que diz que Jefté era filho de Gileade, era um varão valoroso e corajoso, filho de Gileade, mas porém, filho de uma prostituta. E manda chamar Davi. E a gente pode deduzir, contextualizando, baseado nos fatos históricos narrados pela Bíblia Sagrada e nos estudos teológicos, você pode deduzir que Davi não se sentava à mesa com seus irmãos para comer. Não se sentava, a palavra não diz, mas você pode deduzir isso. Você pode fazer um estudo exegético aprofundado da palavra e perceber isso, que Davi não era filho da esposa de Jessé, da qual
Eliabe era filho de outra mulher, que Jessé trouxe para dentro da sua casa, porque quando nascia um varão homem, ele não podia deixar nas mãos daquela mulher. Havia seu sangue em suas veias, ele tinha que vir para dentro de sua casa, como foi o caso de Gileade com Jefté. Mas por que Davi não sentava à mesa? Que Jessé diz para Samuel: eu tenho um filho, mas ele está cuidando das ovelhas. Quer dizer, ele é o menos importante. Naquela manhã bem cedo daquele dia, com certeza ele foi mandado embora. Vai, os irmãos dele, vai, pega o beco, vai-se embora. Vai lá, cuidar das tuas ovelhas, do gado, vai que é teu lugar. Com todo mundo esperando ser ungido rei de Israel. Mas quando o Senhor disse que rejeitou a todos, e que o profeta diz: acabou? Não, tem mais um. Davi, ele está lá cuidando das ovelhas. Olha que lindo. Jessé diz, Samuel diz para Jessé: manda chamá-lo. Está na palavra, está escrito na Bíblia. Manda chamá-lo, e nós só vamos nos sentar à mesa quando ele chegar. Eita Jesus grande, eita Deus poderoso, aquele que havia sido rejeitado, aquele que não tinha direito de sentar-se à mesa, aquele que era o menor da casa de seus pais, aquele foi honrado naquele momento. Deus o honrou antes que o azeite fosse derramado sobre a sua cabeça. O profeta disse: só vamos sentar quando ele